Você já conheceu alguém que culpa os pais por tudo, que culpa o governo por tudo, que culpa as circunstâncias por tudo, os amigos, os vizinhos, o relacionamento a qual está? Agora deixa eu te fazer uma pergunta assim mais íntima. Será que esse alguém, assim, não é você, essa pessoa que reclama de tudo? Será que sem perceber nós não estamos fazendo isso na nossa vida, em algumas áreas? Hoje eu não quero falar sobre pessoas. Hoje eu quero falar sobre comportamento. Existem pessoas que realmente sofreram muito, 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 muito. Sofreram perdas na época da infância. Tiveram pessoas também que sofreram abandono. Eu acho que a dor da perda se assemelha muito com a dor do abandono, né? Porque são dores as quais você perde mesmo, né? Você perdeu. Aí vem a traição, traição de amigos, traição da sua própria família, traição do cônjuge, né? Do marido, namorado. Tem várias pessoas também que tiveram uma infância muito difícil. Uma infância desprovida de muitas coisas, né? Uma infância mesmo que você não deseja que ninguém passe por isso. Então são coisas que marcam. São coisas que realmente, tudo que acontece na nossa vida nos marca e nos forja, né? Lá na frente, no nosso futuro, que a gente é no futuro que a gente foi no passado, que a gente foi no presente. Então, tudo que acontece na nossa vida nos forja para um futuro. E aí, mediante a isso, o problema que acontece é quando a dor passa a definir quem somos. Quando a dor fala pela gente, quando a gente vive nessa dor constante. E aí tem uma frase que me marca bastante, que eu não lembro quem foi que falou, em que livro que eu li, ou se foi alguma pregação que eu escutei, alguma coisa, mas tem uma frase assim: o sofrimento explica muitas coisas, mas não podem determinar o restante das nossas vidas. Essa é uma frase, assim, muito forte para mim, que me impacta demais. Porque realmente a gente não pode viver à margem do sofrimento que a gente passou no passado, né? Porque muitas coisas é para nos deixar mais fortes. É o que constrói a nossa história. Mas a gente não pode viver na margem daquele sofrimento. E assim, gente, tudo que eu falo para vocês, ou eu já vivi, ou eu estou vivendo. E eu já tive muito nessa posição, tá? Onde o sofrimento falava por mim, onde a dor falava por mim. A gente cria uma couraça e a gente se envolve nessa couraça de sofrimento, de dor, que é para ninguém chegar perto, né? É a nossa forma de reação, é como a gente reage, que no começo é uma proteção, né? A gente se protege daquela forma a qual a gente aprendeu. Só que depois essa proteção se torna uma prisão. A gente começa a ser aprisionado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu citei várias coisas lá na frente falando sobre dores, né, sobre problemas de infância, sobre perdas, mas às vezes, e eu já ouvi isso, já tomei para mim, você só precisa de uma palavra de alguém a qual você convive, a qual te conhece, para você pegar aquilo com verdade e pronto. Aí acabou o restante, acaba o restante da sua vida. Você vive mediante aquela palavra. E aí você começa: eu não sou nada mesmo, né? Alguma coisa deu errado, por circunstâncias mesmo, que nem tudo na nossa vida dá certo, né? Na Bíblia fala que no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. Então, a gente tem que entrar neste mundo sabendo que o nosso mundo não é perfeito, a vida de ninguém é perfeita. Todo mundo tem um probleminha, todo mundo tem algo que deu errado, todo mundo tem algo que vai dar errado. Todo processo, tudo que a gente vive na nossa vida tem algo que vai desandar, tem algo que vai dar errado. E isso é mesmo para nos ajudar a sermos mais fortes. Só que, às vezes, a gente só precisa de uma palavra para a gente tornar aquilo com verdade e a gente começa: ah, isso para mim não dá certo. Nada para mim dá certo. Vem, mas não dá certo por quê? Porque eu não sou boa, porque eu não sou ninguém, porque desde lá da minha infância, né, eu fui abandonada, meu pai e minha mãe morreram, e você já cresce com aquela crença, aquela verdade de que eu tenho as dores, né, e eu vou viver mediante a dores. Então, uns sinais que a gente pode entender que a gente está preso nisso, que a gente está vivendo isso, que às vezes a gente vive isso e nem percebe que a gente vive dessa forma. E a gente vive sempre culpando alguém, sempre culpando o próximo, né? Todo mundo tá errado, tudo é culpa de... Aquilo ali foi culpa de alguém, né? Nunca foi nosso erro, sempre tem alguém para culpar.
A gente acaba reclamando mais do que age. Você espera sempre alguém resolver sua vida. Você acredita que mudar é impossível, meu Deus. E eu não falo isso porque eu li o livro, é porque eu vivi, né? Eu vivi isso. Eu vivi. Gente, eu vivi tantas coisas que eu falei bem assim, meu Deus, chega uma hora que eu falei bem assim, eu não sou capaz de sair disso sozinha. Eu não tenho uma mínima capacidade de mudar, de conseguir, eu não consigo. Só que eu percebi que eu estava vivendo aquilo, porque ó, o que faz a mudança acontecer é você perceber. Você percebeu, pronto. Graças a Deus. Eu percebi, sabe, aqui, viver daquela forma já estava me angustiando tanto que eu percebi. Falei, gente, eu não posso viver à margem do que os outros acham de mim. Eu não posso viver à margem de uma palavra que liberaram na minha vida, entendeu? De algo que liberaram na minha vida, das minhas perdas do passado. Eu não posso viver à margem disso. E aí eu fui começando a perceber. E aí eu comecei a entrar numa imersão, sabe? Uma imersão espiritual. Vocês sabem que eu sou cristã. Então, eu me entrei numa imersão espiritual em busca de conhecimento de mim mesma. Eu li vários livros também, né, dentro disso, assim, dentro desses assuntos de mudança mesmo, de mudança de hábitos, de mudança de vida. Li bastante a Bíblia, busquei ajuda mesmo espiritual. E aí eu entrei nessa corrida, sabe, de mudança de vida mesmo, porque eu queria mudar, eu queria viver de forma diferente. E para mim, depois que a gente se percebe, depois que gera na gente essa percepção e essa vontade de mudar, a gente tem que procurar conhecimento. A gente tem que procurar de alguma forma, né? E eu comecei a mudar, né? Isso começou a gerar em mim mudança. E essa mudança eu comecei a trocar. Por que isso está acontecendo comigo para o que eu posso aprender com isso? Eu acho que essa foi a virada de chave de tudo. Antes eu me perguntava, ai meu Deus, por que isso acontece comigo? Ai, por que isso só acontece comigo? Amor, isso não acontece só com você. Isso não acontecia só comigo. Isso acontece com todo mundo. A gente tá aqui na Terra. Então isso não só acontece comigo, mas o que eu vou aprender depois que isso aconteceu? Qual a lição que a vida está tentando trazer para mim mediante a isso? Isso começou a fortalecer mais a minha fé. E aí isso começou a me gerar um crescimento mental, espiritual, nos relacionamentos, sabe? Interpessoais. Comecei a criar hábitos mais saudáveis para cuidar de mim. Né, esses hábitos saudáveis que eu adquiri, né, foi tudo depois da mudança de mentalidade, onde eu virei a chavinha, né, onde eu saí desse local a qual eu era dor para se tornar aprendizado. Comecei a assumir a minha responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. Os atos são meus, eu fiz, eu tenho que arcar com as consequências. Eu comecei a perceber isso, a responsabilidade é minha, está sobre os meus lombos, porque a responsabilidade pesa, mas ela também liberta, te devolve a vida. Porque quando você assume aquilo que pode mudar, você recupera o poder de mudar a sua própria história. E é isso que eu fiz desde quando eu mudei a mentalidade. Eu era uma pessoa antes e hoje eu sou uma outra pessoa, né? Eu mudei minha mentalidade. Eu mudei, eu peguei as rédeas da minha vida e falei, epa, agora eu sou eu. E você não pode mais mudar quem você foi ontem, mas você pode mudar quem você será amanhã, porque você é livre. Então se liberte dessa dor.